Fala pessoal, beleza? Seguinte, vídeo um pouquinho diferente aqui hoje, tá? A gente vai tirar algumas dúvidas aí do pessoal que manda pergunta aí, né? Uma galera perguntando aí sobre rebaling principalmente. O pessoal quer aprender aí e tá com bastante dúvidas ainda. Então a gente vai ler aqui algumas mensagens e tentar responder aqui, né? Então vamos começar aqui, eu selecionei alguns, na verdade nem foi eu que selecionei, mas estão selecionados, tá? Vou começar aqui, Marcel dos Santos Souza, tá? Ele perguntou: amigo, eu fico mais de 15 minutos soprando, né? E quando vou passar o fluxo para a segunda soldagem, sai um monte de esferas no pincel. Por que será? Olha, 15 minutos soprando é bastante coisa, né? Então dá uma olhadinha na temperatura, que eu acredito que você deve ter selecionado a temperatura certa na estação, né? A gente tem vários vídeos aí de muitos canais aí que te falam sobre temperatura. Então presta um pouquinho atenção na distância que você está soprando, né, esse ar quente pro componente. Se você está 15 minutos soprando e ele não pegou solda, a solda não entrou em ponto de fusão, né? Então tem alguma coisa aí. Se não é temperatura, provavelmente é a distância que você está soprando aí, às vezes por medo de empenar stencil, de queimar componente, esse tipo de coisa, tá? Mas vai cuidando, aproxima um pouquinho mais, você tem que ficar de olho na esfera. Você vai perceber que a esfera primeiro, logo que você começa a soprar, ela vai ficar um pouquinho brilhosa, porque o fluxo derrete, né? Então ela fica um pouquinho brilhosa. Na segunda etapa ela fica bem fosca, as esferas ficam bem opacas assim, e depois elas tornam a ficar brilhosas. E daí é nesse momento que ela, né, entrou em ponto de fusão e vai soldar no chip, certo? Deixa eu abrir o próximo aqui. Não desiste não, aí que você vai pegar o jeito. Roberto Williams: eu tenho estufa de dentista, muito boa essa estufa aí. Sabe me dizer a quantos graus eu deixo na estufa? A minha vai até 250 graus. Dá pra fazer um rebalinho aí nessa estufa aí. Então, cara, eu utilizo aqui a estufa na faixa de 60 a 65 graus, tá? Então é mais ou menos por aí. Não precisa mais temperatura que isso. Você deixando nessa temperatura aí entre 60 e 65 graus durante 24 ou 36 horas por aí, tá? É o suficiente. É muito importante, tá? É bom que ele mandou essa dúvida aqui sobre estufa, porque para quem trabalha com rebaling, cara, é imprescindível que você use a estufa, tá? Se você colocar direto, sem colocar na estufa, é na sorte, meu, é na sorte. Se a placa tiver umidade, vai dar bolha. O que faz dar bolha na placa ou no chip é a umidade. Imagina, o cliente que está usando o equipamento deu defeito, ele já trouxe para fazer o reparo, é uma coisa, tá? Mesmo assim, coloca na estufa. Mas imagina aquele cliente que estragou o equipamento, ele guardou esse equipamento, depois de 6 meses, 1 ano, ele traz para conserto. Imagina a umidade que pegou nessa placa, né? Um game sem funcionar. Então o risco de dar bolha é muito grande. Para evitar esse tipo de problema, coloca na estufa aí 24, se tá meio na dúvida ainda, deixa 48 horas, tá? Sem pressa, tá? Não tenta atropelar as coisas. A chance de dar certo, né, de não criar esse tipo de bolha no chip ou na placa, vai diminuir praticamente para zero. A não ser que você, né, sopre calor adoidado em cima do componente. Então isso aí, né, mais ou menos na faixa aí de 60 a 65 graus é o que eu utilizo aqui, tá? Terceira pergunta, vamos lá. Geek Games: valeu, professor. Eu não sou professor, tá? Eu tento passar aqui porque eu tenho curso ali e tal, mas eu passo assim um conhecimento que eu adquiri em cima do que eu estudei e em cima da experiência, né? Que a experiência me trouxe, né? Para mim, professor é outro nível, professor é outra coisa. Eu lembro até hoje do meu professor de matemática, de tão bom que o cara era. Ó, cachorrada aqui. Então, não sou professor não, eu passo o que eu sei aqui, pela experiência que eu peguei e tudo mais, mas não me incomodo com isso também, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Só uma dica. Quando você foi mostrar onde os 12 volts passava, o mini player estava em cima e a gravação não capturou. Eu não percebi isso, né? Às vezes a gente faz isso, cara. Às vezes a gente faz isso, passa uma coisa despercebida, a gente não vê. Isso foi no momento da edição, tá? Porque os dois vídeos foram separados, foram feitos separados, tá? Mas na hora da edição, provavelmente eu coloquei em cima lá e não vi. Acontece, a gente vai gravar, acontece. Eu vou até dar uma olhadinha ali, mas
Acontece, tem erros que passa aqui, a gente não nem percebe. Vamos lá pro próximo. Mas obrigado aí, Geek. Eu vou ficar ligado nisso aí, vou dar uma olhadinha também. Vamos lá. Próximo, quinto aqui, Luciano Soares. Excelente aula, meu amigo. O problema de orçar o rebalem desses 5 componentes é que nem sempre o cliente autoriza, né? Fica mais caro. Ele está falando sobre um vídeo que eu falei sobre Xbox 360, que é basicamente o que a gente está vendo lá naquele curso. Então eu falei que pelo fato desse tipo de equipamento estar com muito tempo de uso, quando eu faço um orçamento de rebalem na APU, né, no processador, eu já faço como padrão aqui rebalem também nos 4 módulos de memória. Por quê? Você imagina, o Xbox Slim, a gente falando só do Slim, tá? O primeiro modelo de Slim que foi lançado em 2010, com a placa Trinity. Então de lá para cá a gente tem 11 anos de uso, né? Você soma isso o fato do game ser desbloqueado. Não pelo desbloqueio em si, mas se o game é desbloqueado, o cliente tem muito mais alternativa de jogos. Portanto, provavelmente ele joga muito mais. Então é um game que de lá para cá ele tem, né, um uso muito grande. Então esses equipamentos eles estão com muito tempo de uso. E para mim é interessante, por padrão, vou fazer rebalem na APU, eu já faço nos 4 módulos de memória, já está do lado. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas só o fato de não voltar, para mim, já vale muito a pena. Então, aumentou um pouquinho, sim, o orçamento, tá? Mas muito pouco, tá? Eu aumentei na casa de 30, 40 reais para fazer. Mas é aquilo que eu falei, só pelo fato de ir para o cliente não voltar, porque quando volta, aí sim é prejuízo total, porque eu vou ter que abrir esse aparelho de novo, eu vou ter que fazer o rebalem ali, né, mexer nesse aparelho de novo, vou perder tempo em cima dele, aí já foi para o cliente, cara, aquela coisa, ele trouxe um aparelho com luz vermelha, beleza, ele leva para casa, funciona um tempinho, daqui a pouco, pá, luz vermelha de novo. Ele não tem que saber que é outra coisa que deu o defeito, né? Para ele olha a luz vermelha na frente e a luz vermelha. Pô, o aparelho tá com o mesmo problema que tava antes. Então você já fica aquela coisa que, o cara não fez serviço direito. Então vale a pena a gente pegar e fazer tudo de uma vez. Faço da PU, faço das memórias, mando pro cara, há risco de voltar com outro defeito, com luz vermelha também, inclusive. Até mas aí é mais difícil, né? É outra coisa que vai ter que dar. Mas principalmente em BGA ali a gente já diminui bastante a chance de retornar. Por isso que eu faço. Vamos lá para o próximo. Márcio Aguiar. Estou acompanhando suas aulas. Tenho muita dificuldade de extrair o processador, porque minha estação da Yashun, não sei se é Yashun ou Yaxun, não sei, fica desarmando a resistência, fica esfriando. O jeito é comprar outra ou você tem alguma dica? Bom, Márcio, eu tinha uma estação da Yashun, também provavelmente igual a sua, que é uma conjugada. Eu tenho 3 estações aqui, uma era uma dessas e estava exatamente com esse problema, tá? Se você tem tempo, tá, e puder dar uma pesquisada na internet, aí às vezes vale a pena você consertar, tá? Pra mim aqui eu prefiro comprar outra, cara, porque o tempo que eu vou perder, né, em cima para fazer o reparo dessa estação é o tempo que eu faço outro game, né? Então com o game eu ganho a grana que eu compro essa estação e pelo menos já adiantei um game para um cliente. É melhor do que eu ficar perdendo tempo. Então ela tá ali parada, se um dia eu tiver tempo eu mexo, tá? Geralmente eu mexi no domingo, mas não tô mais fazendo isso não, cara. Domingo eu tô bem vagabundo, não tô fazendo mais nada. Eu canso muito durante a semana e tal, então é muito trabalho e final de semana assim eu quero fazer cuidar de alguma coisa pra mim e tal. Então, se você tem grana, compra outra. Se você tem tempo, dá uma pesquisada aí na internet aí que você deve achar, tá? Isso aí. Já deu pra ver que é um problema crônico, né, dessa estação aí. Ela tem um sensor que quando você solta o bocal ali no suporte, ela desliga a temperatura, basicamente, né? Ela começa a esfriar a resistência. Quando você tira o bocal, ela volta a aquecer. A ideia é boa, só que causa esse tipo de problema. E se você está com uma estação aí que você está soprando ar quente e no nada ela começa a baixar a temperatura, aí complica muito o teu trabalho, né? Próximo. Neutron Isaac. Poderia ser Isaac Neutron, né? Quase. Você coloca a placa diretamente na grade da churrasqueira ou deixa algo embaixo para proteger? Obrigado. Eu tô vendo muita dúvida sobre rebalem, né? Então, naquele método ali com a churrasqueira, tá? Eu não coloco nada por baixo, não. A placa vai direto na grade, tá? Eu simplesmente protejo algumas partes
da placa por baixo com fita alumínio, embaixo dos capacitores eletrolíticos, né? Como eu falei, a Xbox 360 tem muito tempo de uso, consequentemente seus componentes também, né? Os capacitores. Então se você botar direto ali, pode estufar um capacitor, pode estourar um capacitor, e às vezes nem estoura, mas por exemplo, você vai fazer um rebalho, você faz o rebalho bonitinho, quando você vai ligar ele lá, pá, cai para uma luz vermelha, 0033, 0023, né? E aí você tem que sair ali, pô, um capacitor danificou, então não compensa, protege ali que é melhor, tá? Mas a placa fica diretamente em cima da churrasqueira, respeito aí uma distância aí de uns 5 centímetros ali para a resistência da churrasqueira mesmo, tá? Não deixar tão próximo, e vai cuidando ali, né? A resistência ficou muito vermelhinha ali, você dá uma desligada. A parte da churrasqueira, sim, dá para você fazer tranquilamente o rebalho, tá? Claro que não é ideal. O ideal é você usar uma máquina, a máquina automatiza muito, tem curva de temperatura, você não precisa ficar protegendo tanta placa, porque, né, a máquina é feita para isso. Mas para começar uma churrasqueira você consegue fazer, tá? Mas sempre tenha em mente de comprar máquina, tá? Não fiquem nessa da churrasqueira. A churrasqueira é para começar. Eu sei que ninguém vai fazer um investimento, principalmente no preço que está agora aí, na faixa de 12, 15 mil uma máquina. Então, para começar não dá, né? Então começa aí na churrasqueirinha, você vai pegar o jeito depois, mas sempre manter na cabeça para comprar a máquina, tá? É o teu negócio, você tem que investir ali. Vamos pro próximo aqui. Júnior Rodrigues. Bom dia, excelente curso, estou acompanhando todas as aulas. Comprei um Xbox Slim placa Trinity com defeito para arrumar, somente se baseando nas suas aulas. Espero que tenha conseguido, né? Ele tem o seguinte sintoma, não conseguiu ainda. Só bipa a luz verde e não liga. Nem consigo ver o código de erro que ele tem. Como devo prosseguir? Eu não sei se eu entendi bem aqui, mas parece que ele bipa e acende a luz verde. Eu não entendi se ele chega a acender a luz verde. Seguinte, cara, dá uma olhadinha naquela videoaula lá sobre a linha de 12 volts, tá? Provavelmente você tem um problema na linha de 12 volts ou então no chipset. Geralmente é isso. Como é placa Trinity, pode ser HANA também. E aí fica aquela coisa, beleza, mas pode ser 12 volts, pode ser chip, pode ser HANA. Infelizmente, tem que procurar. Deixa eu ver aqui. Essas informações que eu tenho é o que eu posso te passar, tá? Provavelmente algum problema na linha de 12 volts. Se a 12 volts estiver tudo ok, não tiver curto, tiver tudo ok, aí você desconfia ou do chipset ou do HANA, tá? E aí tem que botar a mão na massa, não tem jeito. Vamos lá pro próximo. Peguei bastantinho aqui para fazer, ó. Squall, acho que é isso, né? Squall. Ótima aula. Comprei o X360 Pro V2, né, o X360 USB Pro V2. Só me faltam os programas e arquivos. Se fosse possível você informar como conseguir, fico muito grato. Então, na apresentação do curso que eu criei ali, o curso está numa playlist, né? No primeiro vídeo, que é a apresentação, eu deixei um link para você baixar todos os softwares, arquivos que precisa. Tá? Então é só você baixar lá que tem tudo lá, certo? Vamos pro próximo. João Otávio, ou Otávio, pergunta: certa vez vi esse trabalho sendo feito apenas na estação de ar. Você recomenda pelo sim ou pelo não? Por quê? Então, ele está falando também sobre rebaling, né? As dúvidas são basicamente sobre rebaling. Esse comentário, se não me engano, estava num rebaling de chipset. Então, cara, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo fazer apenas nessa estação de ar quente. Pelo seguinte, cara, quando você foca, né, um alto calor com a placa fria, num setor da placa com a placa fria, essa placa vai empenar. E essa placa ela é multicamadas, então ela tem trilha passando por dentro dela, né? Quando você empena, não é simplesmente que vai ficar torta. Vai romper pad, vai romper trilha. Então, assim, não aconselho. A gente usa a churrasqueira justamente para aquecer a placa de forma uniforme para ela poder receber o calor numa área mais concentrada, né? Então, não recomendo, né? Se você pegar uma máquina BGA, por exemplo, ela tem um pré-aquecimento, tem o canhão inferior, que sopra ar diretamente embaixo do componente, e você tem o canhão superior, mas ela tem um pré para aquecer a placa por inteiro. Então, assim, não recomendo. Talvez se você viu fazer, talvez deu certo, não sei, mas eu não recomendo não. A gente já não está usando a máquina, né? A gente já está usando uma forma alternativa, que é usar a churrasqueira. Agora vamos tirar a churrasqueira ainda? Não recomendo, de jeito nenhum. Próxima. Richarlison Silva. Uma dúvida. Não poderia ser solda em pasta? Mais uma dúvida sobre rebalho. Richarlison, pode, tá? Pode ser solda em pasta. Só que a solda em pasta,
quando ela entrar em ponto de fusão e virar uma esfera ali, ela sempre vai ficar uma esfera menor do que a medida original. Por exemplo, eu pego o stencil, que usa a esfera 0.6, por exemplo, coloco a esfera 0.6, vai ficar ok. Eu pego o mesmo stencil 0.6, preencho com pasta de solda. Quando ela entrar em fusão e virar uma esfera, você vai perceber que a esfera fica menor, tá? Dá para fazer, mas se você quer respeitar as medidas, o ideal é usar a esfera. Antigamente eu usava muito solda VGA para fazer rebalinho de memórias, tá? Mas acaba tomando um tempinho a mais, ainda não compensa muito, apesar de a solda em pasta entrar em ponto de fusão mais fácil do que a esfera, ela dá mais trabalho, cara. Pelo menos para mim dava mais trabalho. Então assim, dá sim para usar solda em pasta, mas você tem que ter ciência que a esfera vai ficar um pouco menor. Você pode fazer esse teste aí. Vamos lá, próximo. Rian Rufino. Show! Esse curso vai continuar grátis ou vai ser só alguns módulos? Rian, esse aí vai ser tudo grátis, tá? Vai ser tudo grátis, tá? Eu sempre gostei de dar curso, é uma forma também de eu ganhar uma grana e tal com curso. Mas, cara, assim, ó, pra quem me conhece mais tempo, sabe que eu tive muitos problemas, assim. E quando eu tive esses problemas, eu tava no meio de uma turma de curso, cara. E pensa, pra quem não sabe o problema, eu sofri com depressão e principalmente com TAG, tá? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu ainda tenho, né? Aí a cada 2, 3 meses me dá assim uns dias assim que é tenso. Então se uma hora eu sumir aqui no YouTube, você já sabe que eu tô ruim, daqui a pouco eu volto. Mas assim, quando deu esse tipo de problema, não começou comigo. Começou com a minha esposa lá, ruim, durante um tempo, uns anos. E aí de tanto eu levar a paulada da vida ali, eu acabei, né, recebendo isso como prêmio. Então, e ficou como herança. Uma coisa que eu já percebi que vai pro fim da vida. Não adianta. Eu faço tratamento, mas de tempo em tempo vai dar isso. Não adianta. Então, assim, cara, fica difícil pra mim agora. Eu fiquei, assim, com medo de assumir responsabilidade. Porque naquele momento que eu tive aqueles problemas, eu me ferrei e todo mundo que tava em volta de mim que tinha ligação se ferrou junto, cara. Se ferrou junto. É assim que acontece. E aí é complicado eu fico com medo de assumir essas responsabilidades, sabe? Porque o pessoal entende. O pessoal entende. Assim, por exemplo, tá ruim. Entende. Todo mundo entende. Geralmente entende. Só que todo mundo tem um tempo, um limite, né, cara? Porque o pessoal entende, beleza. 1 mês, 3 meses, 6 meses, cara. Mas, pô, quando tu some um ano, aí não dá mais. Eu entendo, eu me coloco no lugar e eu entendo. Então, por esse tipo de motivo, eu não tenho mais o interesse de arcar com essa responsabilidade. Então eu prefiro jogar aqui no YouTube, que pô, aqui eu tô fazendo bem, tô botando de graça, bota aí, vê quem quer, entendeu? Eu não vou ser cobrado por isso, porque a partir do momento que eu cobro um curso, eu assumo um compromisso, né? E aí é complicado quando você não cumpre. E às vezes você não é que você não cumpre porque você não quer. Você não cumpre porque você não consegue, mano. E aí é tenso. Pra quem sofre com isso, conhece alguém que sofre com isso, aí sabe bem do que eu tô falando. Então assim, eu não sei se eu vou ter outros cursos, tá? Aqui. Tenho vontade de botar outros cursos aqui no YouTube, de fazer de PlayStation 3, PlayStation 4, de One e tal. Mas vamos ver como é que vai. Talvez eu não coloque como um título de curso tal. Mas eu coloco de repente uma playlist aí com bastante coisa sobre o console específico. E aí toca ficha. Isso aí, tá? Mas para responder a tua pergunta, não, é gratuito, cara. Não vou botar módulo pago não. Tá? O pessoal fica com muito medo, né? Geralmente o pessoal vai ali, solta um monte gratuito, daqui a pouco, pau! Pega lá o restante é no pago, tá? E não tá errado também, né? O pessoal trabalha com isso, cara. Eu sei, a gente acha às vezes que gravar é fácil. Por exemplo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui é simples, né? Eu gravo aqui, tô gravando até com celulares aqui, não é nem com a câmera. Mas, cara, quem faz gravação, assim, tipo as aulas do curso, que vai usar câmera, iluminação, tu vê, se você olhar aí, for comparar meus vídeos com outros canais profissionais de YouTube, meu vídeo fica no chinelo, né, cara? Não é nada profissional perto dos caras. A iluminação dos caras é muito maior. Os caras têm equipe, aquela coisa toda. Agora, pra mim gravar, por exemplo, um trabalho que eu levo 30 minutos pra fazer aqui, normalmente para um cliente, quando eu vou gravar é 1h30 que eu perco mais ou menos, tá? Isso contando da hora que eu começo a gravar o vídeo. Porque você tem que cuidar muita coisa, você tem que explicar, você tem que ir devagar explicando, então é bem tenso gravar assim. Tá? Tudo gratuito. Fica tranquilo. Penúltimo comentário aqui. Pergunta. Anderson Brito. Esse aqui é um puxão de orelha. O complicado foi que você fez o vídeo de como montar o adaptador SD, né? Ele tá falando sobre aquele vídeo.
E além das cores do seu adaptador serem diferentes do outro vídeo, você soldou em lugares diferentes. Peço desculpa lá, segundo puxão de orelha aqui dos comentários. Cara, às vezes passa despercebido. Não adianta. Nem sempre eu gravo o vídeo inteiro num momento só. Às vezes a gente grava uma parte, é obrigado a parar por algum motivo e depois a gente retorna. E aí acontece esse tipo de coisa, tá? Mas nesse vídeo eu deixei lá um PDF com layout de instalação. Não sei se é sobre isso que você está falando, mas tem um PDF lá com layout de instalação. Talvez isso possa te ajudar, tá? Isso aí mesmo, passa mesmo, acontece. Vamos aqui para o último comentário de hoje, tá? The Gravity, não colocou aqui o nome dele, é um nick, né? Boa noite, meu amigo. Estou para entrar na área de games daqui a alguns meses. Teria alguma dica, mano? Após anos e anos de serviço na área, o que você diria para os iniciantes da área? Só para constar, sou técnico em eletrônica, realizo reparo em inúmeros equipamentos. Só agora que vou focar somente em trabalhar com games. Cara, se você já trabalha com eletrônico, você sabe como é a satisfação de trazer o equipamento morto de volta à vida, né? Essa satisfação é muito gostosa. Até isso complica um pouco quando você começa a ter muito serviço, porque aí você perde um pouco disso, porque se torna uma coisa mais mecânica, mais tipo industrial, sabe? Você perde um pouco disso, trouxe de volta, começa a virar em série, tá ligado? Você começa a consertar em série, e aí que você tem que se cuidar, porque daí você começa a perder um pouquinho o gosto. E não pode, tá ligado? Você não pode perder o gosto. Se você tá perdendo o gosto por isso, começa a dar uma olhadinha mais pro teu negócio, sai um pouquinho da bancada, começa a dar uma olhadinha mais pro lado, né? O jeito que você apresenta a tua empresa, né? O tipo de anúncio que você faz, esse tipo de coisa assim pra você. Quem busca conhecimento com games geralmente é uma mente que gosta de olhar para tudo quanto é lado, tá? É o perfil que a gente tem, né? Quem gosta de aprender isso é quem gosta de aprender várias coisas diferentes. Às vezes não gosta muito de estudar, daquela forma tradicional de estudo, né? De caderno, carteira, colégio, quadro. Estuda de outras formas, mas é um pessoal que gosta muito de aprender, né? Corre atrás, quer saber. Então, assim, quando chegar nesse momento, tentar abrir o leque. Sobre a área de games em específico, assim, é uma área muito prazerosa de se trabalhar. É uma área interessante porque você tem um número limitado, né? Um número X de equipamentos. Então é diferente de trabalhar, por exemplo, com um notebook. Notebook também tem um número limitado, não é infinito, mas você tem uma gama muito maior de placas. É muito parecido uma com a outra? Sim, é muito parecido uma com a outra. Mas você acaba perdendo um tempinho a mais. Não digo nem para fazer o reparo, tá? Você perde um tempinho a mais até você pegar uma experiência maior. Quem é fera em conserto de notebook é muito fera mesmo, cara. Os caras trabalham com diversos tipos de placas diferentes. No game, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. Certo? Vamos falar desse. Se você trabalhar com esses 4 consoles hoje, nesse momento da gravação desse vídeo, logo vai entrar o Series X, Series S e PlayStation 5. Mas até o momento da gravação desse vídeo, você trabalhando com esses 4 consoles, você praticamente abraça o mercado. Tem alguém que vem pedir PlayStation 2? Tem. Uma manutenção de PlayStation 2 está complicado, cara, não compensa muito, né? Um leitor de PlayStation 2 é mais caro que um leitor de Xbox 360, então não compensa muito pelo valor que ele tem de mercado. Pegando esses 4 consoles, cara, você praticamente abraça o mercado todo, quase o mercado todo. E nesses 4 consoles você tem um número reduzido de placas, né? Por exemplo, no 360 Slim, a gente tem a placa Trinity, beleza, a Trinity é bem diferente da Corona. Depois você pega as Coronas elas são todas muito parecidas entre si. Então, quando você pega uma experiência sobre um defeito, alguma coisa, algum sintoma, geralmente vai ser no lugar parecido que você já trabalhou. Isso te ajuda, te agiliza muito, tá? Outra coisa sobre os games é a margem. A margem de lucro ela é bem interessante nos games ainda, né? Então, vale a pena por esse motivo também. E outra coisa que eu acho que existem inúmeras assistências no Brasil de games, mas um número muito reduzido ainda se você for comparar com assistência de smartphone, né? O smartphone não tem uma a cada esquina, mas a cada 2, 3 esquinas tem uma. Então o mercado ele é muito mais competitivo. Aqui, por exemplo, na minha região, a gente tem assistências, boas assistências de game, mas que a gente conta nos dedos. Porque tem muita que anuncia serviço de assistência, mas geralmente terceiriza. Então, o que faz mesmo assim, você conta nos dedos. Então, acho que é uma área bem interessante para se trabalhar ainda, tá?
Bom, pessoal, é isso. Eu acho que é isso que eu tinha que passar aqui para responder alguns comentários, tá? Logo em seguida aí a gente faz mais algum vídeo desse sentido, se o pessoal se interessar. Agradeço a todos aí que assistiram até aqui e até o próximo.